Bom, boa noite. Começou a gravar. Vamos lá. Unidade 3, sessão 2, né? Nossa 8ª aula. Procedimentos operacionais padrão. Alguém já ouviu falar dessa palavra, POP? E da importância que tem o POP dentro de uma UAM? Ou ninguém nunca ouviu falar de POP? Hein, gente? Eu nunca ouvi falar, não. Então, procedimentos operacionais padronizados, a gente abrevia como POP, POP, e que toda produção de qualquer coisa, não só numa cozinha, né? Qualquer produção de qualquer produto tem que ter o POP. Seja ele produção de um carro, seja ele algum alimento, algum medicamento, tudo que é produzido tem que ter o POP, porque o POP vai assegurar que todos os carros vão ser montados da mesma forma. O POP vai assegurar que todo o pão de queijo produzido por uma fábrica de pão de queijo vai ser idêntico, independente de quem está manipulando. Por quê? Porque você vai seguir uma receita, você vai seguir o POP de como tem que ser feito, ser realizado, como tem que produzir esse produto final. E dentro da cozinha, a gente utiliza o POP, além da questão do cardápio, com as fichas de preparação com todas as medidas, o POP também é para auxiliar higienização de utensílios, higienização dos alimentos, higienização de parede, piso, teto, lixo, higienização do lixo, controle de água, controle de pragas. São 11 tipos de POP que a gente utiliza dentro de uma UAM. E aí hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre eles, ok? Vamos lá. O planejamento de um serviço de alimentação passa pela aplicação da legislação sanitária e pela confecção do Manual de Boas Práticas de Fabricação, Manual MBPF, Manual de Boas Práticas de Fabricação. A RDC número 216 apresenta as diretrizes para tornar o trabalho num serviço de alimentação organizado e relativamente confortável aos manipuladores de alimento. Né? Lembra da RDC 216? Aí lá vai citar tudo, desde o teto como tem que ser, até o lixo como tem que ser descartado. E é através da RDC que a gente vai sempre estar consultando para a gente fazer o nosso manual de boas práticas da nossa cozinha e os POPs da nossa cozinha. Porque, gente, existem vários modelos na internet, mas não existe um restaurante idêntico ao outro, né? Sempre vai ter uma diferença, seja ele na parte de esgoto, seja ele na parte hidráulica, elétrica, de espaço, de estoque, sempre vai ter uma coisa diferente. Então, por mais que a gente pegue um pronto modelo para a gente ir adaptando, a gente sempre vai ter que fazer adaptação e modificação. E para isso, a gente tem que estar sempre consultando as resoluções para não fazer coisa errada. A gente sempre vai ter a base, mas jamais você vai achar um pronto do seu restaurante que você está precisando fazer naquele momento. Não vai existir. Então, vamos lá. Uma forma de entregar o produto com qualidade e minimizar transtornos causados pelo absenteísmo é o treinamento da equipe e a existência de um material de consulta, indicando o que deve ser feito e como deve ser feito. Esse manual tem que ficar disponível na cozinha, porque por mais que a gente sempre está dando treinamento, no momento ali da execução, alguém pode ficar na dúvida. Então, em vez de perguntar para o colega que pode passar uma informação errada, é melhor que esteja disponível esse manual para, na hora que surgir uma dúvida, o funcionário possa ir lá, procurar, pesquisar, para não cometer nenhum erro, nenhuma falha, né? E, além disso, o monitoramento do processo de produção de refeições, a fim de evitar a contaminação e proliferação de micro-organismos, deve ser constante, né? A gente está percebendo que não está tendo lavagem de mão corretamente? Vamos fazer um treinamento de lavagem de mão. A gente está percebendo que estão deixando o lixo transbordar na cozinha no horário de pico? Vamos
fazer um treinamento, então, de retirada do lixo, higienização de quem retirou esse lixo, onde está colocando esse lixo. Então, tudo que a gente percebe no dia a dia de erro, que pode levar a alguma contaminação, que é um ponto crítico, a gente vai preparar um treinamento, né? E vai fazer todo mundo que recebeu esse treinamento assinar, tendo ciência que aprendeu, e que se fizer errado de novo, ele vai receber uma notificação, vai ser chamado a atenção, vai acontecer alguma coisa com ele para que ele não possa continuar repetindo esse erro, que é um grave risco de contaminação. E um bom modelo de gestão é aquele que acompanha a situação física, organizacional, a manutenção e o estado dos equipamentos, os manipuladores e o serviço. O que acontece, gente? A gente pode ter uma cozinha linda, maravilhosa, toda dentro do padrão. Tem todos os utensílios, tem todas as máquinas, tem batedeira para fazer bolo, torta, tem multiprocessador que já corta tudo, fatia tudo, rala tudo, tudo lindo, maravilhoso. Fatiador, serra para osso de carnes, tudo lindo. Só que, em momento nenhum, você fez a escala de limpeza, falou quem que é responsável, quem que higieniza, se soltar um parafuso para quem que avisa, não. Aí, depois de uns 4 meses ali no batidão da cozinha, começa a pegar fogo para de funcionar o outro, tá cortando errado, tá ficando muito grosso. Por quê? Por exemplo, manutenção, cuidar do equipamento, higienizar da forma correta, a frequência correta, ter uma pessoa responsável pela manutenção, se não tiver, encaminhar, seja para garantia, seja para especializado, mas não deixar, de repente, dar uma pane no meio do almoço e você não tem mão de obra suficiente para descascar aquilo tudo, para cortar aquilo tudo, e vai te atrasar toda. Então, isso é para evitar, né, uma situação de caos na sua cozinha. Seja ele a organização, número de funcionários ideal, manutenção desses equipamentos, né? Cuidado com os manipuladores, se está doente, se não está, se está com a mão cortada, se não está, se está com febre, qualquer coisa pode acontecer. Imagina uma pessoa vai trabalhar doente, fraca, está tendo desmaio, tontura, bem na hora que está com a panela fervendo de macarrão para escorrer esse macarrão, essa pessoa cai e desmaia, e cai essa água fervendo em cima dela. Então, tudo isso a gente tem que observar, porque não adianta estar tudo lindo e maravilhoso, sua equipe é treinada, você está tudo nos trinques, se você não está percebendo que seu funcionário está passando mal, ou se você não dá uma abertura suficiente para que ele chegue e te comunique, hoje não acordei bem, hoje estou passando mal, me coloca para fazer alguma coisa sentado, me coloca em outro lugar que eu não estou correndo risco, porque eu posso desmaiar a qualquer momento na cozinha. Agora, tem pessoas, infelizmente, que não são líderes, né? São chefes, que acaba coibindo ali, não dá liberdade para o funcionário chegar e falar, e acaba cometendo graves erros que pode gerar até acidentes dentro da cozinha, até morte, ou até uma contaminação grave da alimentação. Por exemplo, a pessoa está com uma diarreia ali intensa, né? Uma intoxicação alimentar ali intensa, e não te comunicou, não está higienizando bem as mãos, toda hora vai no banheiro com o avental, com a roupa, e está contaminando tudo, você não está sabendo. Então, assim, sempre tem que fazer reunião, sempre no início, no primeiro minuto do trabalho, de praxe, né? Equipe de One, a gente fazer uma roda, agradecer, pedir, orar, rezar, o que seja, e incentivar, né? Que tem que fazer o trabalho direitinho, de acordo com as normas, de acordo com as regras. E querendo ou não, isso é uma forma de estimular mesmo, para falar, eu tô aqui, né? A gente está vestindo a mesma camisa, a gente é parceiro, é só me chamar, é só me perguntar. Porque assim, em Wuhan, gente, geralmente tem essa linha da nutricionista, às vezes fica no segundo andar tudo espelhado, você fica lá de cima vendo. E aí, infelizmente, né, pelo perfil de alguns nutricionistas, não dão essa abertura, aí talvez entre um nutricionista muito bom, muito parceiro, mas a equipe está acostumada com o que acabou de sair de lá, que foi demitido, mas que era péssimo de relacionamento, e isso pegou e alargou, né, distanciou bastante, abriu mesmo buraco entre nutricionistas e os funcionários. Então, até você conquistar a confiança desses funcionários novamente, vai demorar. Então, assim, tem que trabalhar muito essa questão de dinâmica no início,
dinâmica do final, quebra-gelo, incentivada, treinamento, fazer brincadeira, alongamento, relaxamento, fala ginástica laboral, porque é muito peso, é muita pressão, tem que estar dentro do prazo ali para ficar pronto, né, no horário certo. Então, assim, é muita pressão uma UA. Então, a gente tem que se preocupar sempre com essa questão de estar sempre incentivando a nossa equipe, né? Vestir a mesma camisa e deixar claro que nós somos parceiros. Porque, assim, uma besteirinha que um funcionário está com raiva de você, ele pode fazer um estrago tão grande numa cozinha que você não tem noção e a cabeça que vai rolar é a sua. Então, a gente tem que estar sempre atento e uma das formas de a gente conseguir monitorar, né, acompanhar, cobrar é através dos POPs. Perguntas, gente? Estão entendendo o que eu estou falando? Hein, gente? Perguntas, estão entendendo? Pode ir. Oi? Estamos entendendo, estou entendendo, sim. Então, vamos lá. Processo de produção de refeições tem as seguintes etapas. Primeira coisa, recebimento da matéria-prima, né? Aí tudo aquilo que a gente já sabe. A matéria-prima vai chegar, aí você vai ter que conferir ali o que está chegando com o seu pedido, para ver se está batendo quantidade. Aí, se for congelados, a que temperatura está. Se for hortifruti, verduras, conferir se não está estragado, né, com a qualidade que está chegando, documentação, tudo direitinho, né? E, geralmente, é o almoxarife que fica responsável por isso. Que eu estou dizendo assim, citando uma UAN grande, com muitos funcionários, né? Aí vai ter o responsável por almoxarifada, que a gente chama de almoxarife, e é ele que é o responsável por receber tudo, por conferir tudo e guardar tudo. E lançar todo o estoque no sistema, que aí vai dando baixa à medida que ele vai liberando. E no final do mês tem que bater. Porcionamento correto para o pré-preparo e preparo, a fim de evitar desperdícios, né? A nutricionista vai fazer o cardápio, vai calcular ali quanto de arroz, quanto de feijão, quanto de carne, porque em cima da per capita que ela calculou, ela vai colocar ali geralmente 10% a mais, que é uma faixa de risco, para que não falte, ou se caso aparecer mais gente que não estava sendo esperado, mas não pode desperdiçar muito, né? Que geralmente o que sobra é o que os funcionários comem no final do dia, né? Terminou tudo, fechou 2 horas da tarde, por exemplo. É o que sobrou, geralmente é o que os funcionários vão almoçar. Alguns almoçam antes de começar, porque tem uns que pegam o serviço 4 da manhã, 5 da manhã, e antes das 11 já está com muita fome e almoça. Mas a grande maioria almoça depois das 2, né? Então, geralmente, esse que sobra aí acaba sendo o almoço dos funcionários. Depois, né, de estar tudo liberado, separado, começa o preparo ali do arroz, do feijão, as carnes estão temperadas, já começa a preparar, cozinhar, sal, que seja, higienização correta das hortaliças, né? Deixar de molho 15 minutos no clorito, que vai para esse preparo. Aí vai acontecer o acompanhamento, né, da distribuição, que a gente tem que ficar ligado, se está chegando tudo lá na rampa, se não está faltando nada, como é que está o tempero, como é que está o cozimento, né? E depois, recolhimento dos alimentos consumidos, né? Então, essas são as etapas do processo de produção de refeição. Aí que entra a padronização desses procedimentos, né? A padronização é um procedimento é uma maneira de assegurar que esse será feito sempre do mesmo jeito. Pensando na fabricação de um medicamento, por exemplo, é um meio de garantir que o princípio ativo estará presente na concentração indicada pela bula e que os comprimidos tenham o mesmo formato, tamanho e peso. Falando em fabricação de alimentos, um procedimento padrão garante que um lote de molho de tomate, por exemplo, apresente as mesmas características físico-químicas do lote produzido antes ou depois desse. Então, gente, qualquer alimento que a gente produzir vai ter um procedimento para a gente seguir, porque muitas vezes Tá falhando. se torna... Tá falhando, gente?
Agora tá um pouquinho. Aqui não. Aqui não. Então, quem está falhando deve ser a internet. Se tiver muito ruim, sai e volta, que aí melhora. Tá, joia. Então, gente, por que a importância da padronização? Por exemplo, você tem um restaurante que você adora um tipo de comida específica. Uma pizzaria que você ama para você, a melhor pizzaria do mundo é daquela X pizzaria. Independente do pizzaiolo, independente do cozinheiro, se você pediu hoje, se você pediu daqui a um ano, você quer comer aquela mesma pizza que você está habituado. Então, para que isso aconteça, tem que ter uma padronização de como é feita essa massa, da espessura dessa massa, de quanto tempo vai ficar no forno, qual a quantidade de recheio, qual é o tipo de molho de tomate. Tudo isso é padronização, para que uma pessoa que está acostumada a comer, independente se ela comer em janeiro, se ela volta a comer só em dezembro, tem que estar igual. Então, é isso que segura a clientela, é isso que é o carro-chefe de algum restaurante. Aí, muitos restaurantes conhecidos, por quê? Você comeu uma vez, aí você lembra daquele negócio. Ai, vontade de comer aquele negocinho assim de tal lugar. Aí você pede, tá completamente diferente, tá com gosto estranho, tá com a textura estranha, você nunca mais vai pedir. Agora, se toda vez que você pensar naquele alimento, né, tiver vontade de consumir, você pede, ou você vai lá nesse restaurante e consome, e tá sempre igual, você sempre vai lembrar daquele alimento e vai indicar para outras pessoas. Que a melhor propaganda é o boca a boca, né? Então, é padronização. E para pensar nisso, é só a gente fazer uma analogia igual com o carro. Vamos supor, uma marca de carro lança um carro X. Sei lá, a Toyota lançou um Corolla novo. Todos os Corollas vão vir com o mesmo farol, com a mesma maçaneta, com o mesmo painel, né, assim? Com o mesmo para-choque, tudo idêntico. Não pode sair fazendo do jeito que quer. Na hora lá da montagem, vai seguir uma padronização ali. A mesma roda, a mesma maçaneta, o mesmo vidro, o mesmo tudo. Por quê? Todos os carros vão sair idênticos, independente se foram produzidos em janeiro ou em dezembro. E com a alimentação também tem que ser da mesma forma. Tem que ter uma padronização para que sempre seja da mesma forma, o mesmo sabor, a mesma aparência, a mesma textura, a mesma crocância, né? A mesma suculência, o que seja. Tanto que os restaurantes que duram muito tempo, os restaurantes reconhecidos, são reconhecidos por isso. Você sempre vai lembrar, com vontade de comer um churrasco, você sempre vai lembrar de quem? De Zequinha. Aí eu tô com vontade de comer, sei lá, um filé parmegiano. Onde é o melhor? Na Pousada Lorde. Aí eu tô com vontade de comer uma comida japonesa. Onde é o melhor? É o Minato. Por quê? São restaurantes que mantêm essa padronização. E qualquer época que você pedir, vai estar sempre com o mesmo sabor. Vai estar sempre te lembrando, né? Memória afetiva de que você gosta. Qualquer época do ano que você pedir. Por quê? Porque eles seguem uma padronização, independente de quem está ali à frente da linha de produção. Eles seguem o padrão. Então, a gente sempre tem que lembrar disso, que a gente vai fazer sempre o treinamento, semanal, mensal, quinzenal, mas a gente tem que estar tudo documentado, quais são os padrões daquela cozinha, para, independente de qual funcionário que entrou, qual que saiu, ele vai ter que seguir. Vai ser o nosso, como se fosse a bula mesmo ali, né? Do nosso restaurante, do que a gente quer vender. Então, nos auxilia muito no dia a dia um POP. Perguntas, gente? Alguém tem alguma pergunta? Não. Seria interessante a UAN ter um caderno de receitas ou não? Tem, a gente chama de ficha de preparação técnica. Todos têm que ter. Vocês vão aprender isso ainda. Então, essa padronização, ela permite também a conferência de cada etapa do procedimento, para efetuar possíveis correções ou aprimoramentos que resultem em uma maior segurança aos manipuladores, redução do risco de contaminação, economia de energia e controle de desperdício de matéria-prima.
Além do serviço de alimentação, os POPs são aplicados em centros de pesquisa, hospitais, indústria. Um dos primeiros exemplos de procedimentos padronizados foi na linha de montagem de automóveis, né? Porque imagina aí, a equipe que está trabalhando de 7 às 15 da tarde monta um carro de um jeito. Aí a equipe que entra de 15 e sai às 23 já monta de outro jeito. Aí qual vai ser? Aí eu comprei um carro da mesma marca do meu vizinho, mas o meu carro está completamente diferente do dele? Não pode. Tem que ter uma padronização. Então, começou na linha de montagem de automóveis. E quais são as vantagens, né, da gente utilizar o POP no serviço de alimentação? Vai ser a consistência nos processos, o controle higiênico-sanitário daquele produto final, a facilitação do treinamento da equipe, que através do POP a gente consegue perceber aí onde que tem mais fragilidade, quais são os pontos críticos, né? Onde que a gente vai jogar duro no treinamento, qual que a gente vai estar cobrando sempre, relembrando sempre. Profissionalismo e credibilidade, é o que eu falei. Você vai criando sua marca, né? Aí você fica conhecido por aquele tipo de comida, por aquele prato específico. Então, sempre tem que estar igual. Também, quando precisar, rastreabilidade do processo, né? Muitas vezes passa propaganda na televisão que está tendo recall de alguma coisa, seja de carro, ou de um cinto de segurança, de um airbag, ou estava tendo agora ultimamente da garrafa de cerveja Heineken, que podia estar com um pedaço de vidro. Como que sabe disso? Sabe disso porque tudo que é produzido tem um lote de fabricação. Aí, se aconteceu com um produto, já olha que lote que foi. Por exemplo, achou caco de vidro em uma garrafa da Heineken. Qual é esse lote? Então, vamos verificar se todas as garrafas desse lote estão soltando vidro. Teve uma vez que aconteceu que achou pelo de rato e um molho de tomate daquela marca caríssima, Heinz. Aí, olhou qual era o lote que tinha achado o pelo do rato e pegou e recolheu do mercado todo esse lote. Por isso que tem que ter lote para poder rastrear quando precisa recolher, né, quando vai trocar, quando vai devolver. Então, fica mais fácil também. E a facilitação da inspeção e da auditoria. Quando chega uma auditoria, quando chega um nutricionista acima da gente para inspecionar o serviço, a primeira coisa que vai pedir, tem manual de boas práticas? Tem os POPs? Tem. Deixa eu ver os POPs. Por quê? Porque o POP, gente, você vai alimentando ele. Por exemplo, higienização da coifa é cada 15 dias. Fulano de tal que é responsável. Aí deu 15 dias, fulano de tal não assinou que ele limpou, é porque ele não limpou. Aí você vai cobrar dele. Fulano, por que você não limpou a coifa que era para ser limpado dia tal? Ah, foi porque aconteceu isso, é porque não tinha o produto e tal, aquilo e tal. Então, você vai limpar hoje, vai assinar lá e vai justificar por que você não fez no dia. Tudo tem que estar documentado, tudo tem que ser papel, gente. Por quê? Para nossa segurança, caso aconteça alguma coisa, você tem como provar que a sua parte foi feita. E também nessa questão da inspeção, da auditoria, da vigilância sanitária, o que seja. Você tem que estar tudo documentado. Por exemplo, apareceu um rato na cozinha. Aí você corre lá e vê qual foi a última dedetização que teve na cozinha, né? Pragas e vetores. Aí não, eu estou dentro do prazo ainda, não venceu. A última dedetização que foi feita só tem um mês, então tem veneno nessa cozinha ainda, não era para estar aparecendo rato. Então vamos investigar o problema. Será que é caixa de gordura? Será que é lixo lá fora? Aí você vai tentar achar, você vai rastrear de onde que está vindo aquele rato, né? Agora, se você dedetizou, não anotou, não guardou nada. E aí, apareceu um rato, você vai lá e vai chamar o cara de novo para dedetizar. Sendo que só teve um mês que você dedetizou, mas você não tem comprovação nenhuma. Aí você vai gastar mais dinheiro. Você vai ter prejuízo. Então, é uma forma também de economia. Tudo anotadinho, né? Tudo documentadinho, com a assinatura dos funcionários. Para quando precisar, você só olha lá na pastinha, não, estou em dia, não, está na hora. Ok? Perguntas, gente? Perguntas? Essa dedetização, ela pode ser de quanto tempo? Independente do rato? Geralmente é de 3 em 3 meses. Entendi. Geralmente. Aí vai depender, igual eu falei, nenhuma cozinha igual a outra. Aqui em Teixeira mesmo dá muita mosca. Muita mosca. Essa época agora que tá meio querendo chover, dá muita mosca.
Então, você acabou de dedetizar contra a mosca. Passou uma semana, já está com mosca de novo. E aí? Aí você está na garantia da dedetização. Quem dedetizou para você vai voltar lá no final de semana e vai bater o veneno de novo, né? Mesmo sabendo que é época, por isso tem que ter tudo documentado. Até para você recorrer, reclamar, ter uma segunda dedetização ali de graça. Por isso você tem que documentar tudo direitinho. Ok? Não, deixa eu perguntar mais. Essa dedetização, vamos supor, se é de 3 em 3 meses. Aí eu faço a dedetização hoje. Daqui um mês está aparecendo algum bichinho lá na UAM. Aí eu posso convocar de novo para fazer outra dedetização, mas aí eu não preciso pagar? Como que é? Não, aí se está em dia, alguma coisa está errada. Não é que a dedetização de sempre, que você sempre fez, que sempre matou, está aparecendo, então você tem que investigar. Provavelmente não é a dedetização que foi fraca. Você tem que descobrir o foco. Por quê? Aí geralmente você descobre que é entulho, que é o lixo que não está passando na frequência que ele sempre passa, ou que não está higienizando a parte externa direito, ou é a caixa de gordura que está aberta. Aí você vai rastrear para descobrir por que está aparecendo. Agora, se por acaso você mudou de empresa, dedetizou e achou que foi fraca, aí você vai reclamar, você vai falar, não, eu fazia com fulano de tal, nunca tive problema, foi eu mudar para você, agora tem problema. Aí é negociação, gente. Aí não tem como falar que é assim, vai depender muito do caso, da situação, de quem é, de valor, tudo vai depender. Nem sempre o mais barato vai ser o melhor, né? Acaba sendo uma economia porca, no fim das contas, você pagar por um serviço muito barato, que todo mundo cobra X, aí aparece um que está cobrando menos da metade do preço. Pode saber que é furada. Depois você vai ter que pagar X do outro de novo. Tudo é orçamento. Entendi. Entendeu? Mais perguntas, gente? Então vamos lá. A ferramenta que garante essa padronização das operações e da rotina de trabalho são os formulários de POP, procedimentos operacionais padrão. Um POP é fundamentado no mapeamento de um processo, contemplando todas as etapas que serão descritas de forma clara e objetiva para que possam ser executadas por qualquer pessoa que receba o documento e seja treinada. Esse documento deve ser impresso e anexado ao Manual de Boas Práticas de Fabricação e estar disponível aos colaboradores que executam as tarefas. Aí, por exemplo, você está criando um POP de higienização das hortaliças, né? Aí, o que vai ter que estar escrito nessa higienização de hortaliças? Qual a quantidade de hipoclorito, para quanto de água, quantos minutos, depois você vai ter que enxaguar, depois você vai esperar secar, depois você vai pegar uma tábua de PVC higienizada com a faca ou colocar no processador, vai ter que estar descrito todo o processo, porque qualquer pessoa que entrou hoje nessa parte de higienização, ele vai pegar, vai ler e vai conseguir fazer seguindo o padrão de diluição, de quantos minutos, tudo direitinho. Então, para qualquer ação, o POP é fundamental por conta disso, né? Para que qualquer pessoa consiga executar. Por exemplo, hoje faltou um funcionário, está com coronavírus, não veio trabalhar. Aí, todo mundo sabe fazer o serviço de todo mundo para esse momento. Quando falta um, vai ter um outro que você vai colocar ele para repor. Aí, por exemplo, hoje tinha abóbora de guarnição. A abóbora dá muito trabalho para descascar. Demora muito tempo para descascar. Aí deu 7 horas da manhã, tá faltando uma pessoa na cozinha, você vai mandar o cardápio. Não, eu vou tirar essa abóbora porque não vai dar tempo. Vamos colocar um macarrão, vamos fazer uma farofa, que é mais rápido. Então, naquele momento ali, você vai ter uma ideia porque você está com uma mão de obra menos. Então, gente, cozinha um dia é diferente do outro dia. Você nunca tem uma continuidade de trabalho. Sempre tem um imprevisto. Ou então era abóbora no cardápio
e o verdurão não te entregou a abóbora a tempo de descascar, ligou avisando que você vai conseguir entregar 10 da manhã, e 10 da manhã não vai dar tempo, aí você tem que mudar o cardápio, você tem que ter outra ideia, você tem que ter um estoque, uma carta na manga sempre. Por exemplo, segunda-feira. Sempre segunda-feira tem um funcionário que falta, ou que chega atrasado, ou que chega passando mal, que abusou no final de semana. Então, geralmente, segunda-feira, a gente monta um cardápio mais fácil de fazer. Segunda-feira, geralmente, é frango assado, né? Coisa sobre a coxa assada, que é uma coisa fácil, não precisa ficar manipulando, fritando, mexendo. Só temperou e colocou para assar. Macarronada, que o macarrão é muito rápido para cozinhar. E uma salada rápida de fazer também. Alface, tomate, coisa fácil, que não tem que ficar ralando, cortando, descascando. Porque a gente já prevê que toda segunda-feira a gente pode ter uma mão de obra menos. Mas, por acaso, naquela segunda-feira está todo mundo, né? Se tem mão de obra, se você tem um estoque ali com alguma verdura, aí você não precisa de fazer um macarrão. Mas, geralmente, a gente já coloca no cardápio coisas mais fáceis para segunda-feira, pensando que pode faltar 1 ou 2 funcionários. Ok? Perguntas? Pergunta, gente? Hã? Não, tranquilo. Então, vamos lá. Os formulários de registro de POP são obrigatórios em estabelecimentos que produzem alimentos. São elaborados pelo responsável técnico e devem ser de conhecimento e assinados por todas as pessoas envolvidas no processo. A saber, responsável técnico, responsável pela execução do procedimento e o responsável legal do local. Geralmente tem um dono, que responde como responsável legal do local, né? Aí vem o nutricionista, que é o responsável técnico, e o funcionário, que é o responsável pela higienização da hortaliça, o funcionário que é responsável pela coleta de amostra, o funcionário que é o responsável por retirar o lixo, higienizar a lixeira, o funcionário que é o responsável pela manutenção de todos os utensílios da cozinha, o açougueiro, que é o responsável por higienizar todas as carnes, por cortar, por desossar. Então, qualquer POP que a gente fizer, vai ter uma pessoa responsável. Mas todo mundo tem que saber fazer aquilo, né? É claro que o cozinheiro vai ser específico, nem todo mundo vai saber cozinhar. E o açougueiro, nem todo mundo vai saber manusear da forma correta, desossar da forma correta. Mas, assim, serviços gerais, higienização de utensílios, cortar, descascar, lavar as panelas, lavar os pratos, recolher talher da mesa, isso todo mundo tem que saber fazer. Só que sempre vai ter um responsável que você vai delegar para ele. Ó, fulano, João, você que é o responsável para todo dia estar tirando o lixo quando você vê que está enchendo, colocar lá fora na câmara de lixo, voltar com esse balde lavado com um novo saco de lixo dentro dele. Depois você vai lá higienizar sua mão direitinho, passar álcool para você voltar para a cozinha para sua função. Aí no dia que João não foi, tem que ter um substituto dele. Mas é responsabilidade dele, ele que vai assinar lá no POP todo dia que ele fizer o que ele tem que fazer. Por quê? Quando der errado, quando você chega na cozinha e vê que o lixo transbordando, João, você vai ter para quem cobrar. Agora, se ninguém é responsável por nada, nada vai funcionar. E você não vai ter moral nenhuma de cobrar de ninguém, porque você não delegou função para ninguém, todo mundo faz tudo e ninguém faz nada. Aí, geralmente, fica 2, 3 trabalhando loucamente, o resto tudo parado no celular, né? Conversando, enrolando. Então, o motivo também para que o serviço funcione é delegar e é fazer assinar. É dar o treinamento, fazer assinar, explicar a importância que ele tem. Ele é muito importante naquela função, ele que foi escolhido para aquela função, e é responsabilidade dele, que se ele não fizer, e eu ver que não está fazendo, eu vou cobrar dele, eu vou notificar, eu vou chamar atenção, eu vou suspender, suspensão de um dia, eu vou descontar no salário, qualquer coisa. Aí vai depender da política da empresa, né? Tem empresa que suspende, tem empresa que corta o dia, tem empresa que corta horas, aí vai depender. Mas aí vai depender também da gravidade da situação, ok? Então, uma vez estabelecido o procedimento e a sequência das operações, os funcionários incumbidos da execução devem receber treinamento para isso
estarem capacitados a manusear os equipamentos e a usar corretamente os materiais e os EPIs. Gente, é uma luta usar material de EPI e EPI direito. Por exemplo, numa cozinha tem que ser aquela bota de plástico, né? Para não, se cair alguma coisa, não queimar. Tem que ser o avental para proteger bem. Tem que estar usando a touca da forma correta, sem cabelo para fora. Não pode estar de esmalte, não pode estar de unha grande, não pode estar de barba, não pode estar com brinco, anel, colar, relógio. Você cansa de falar. No dia que você não vai trabalhar, tipo um domingo que não é seu dia, se você chega de surpresa, então tudo errado lá na cozinha. Careca de saber como é que tem que ser. Parece que faz para pirraçar. Então, um dos motivos de estar tudo documentado também é que você vai explicar por que não pode usar adornos, por que não pode ter barba, por que o cabelo tem que estar preso, por que não pode usar esmalte. E depois que você dá uma aula de micro-organismos, né, de microbiologia, por que não pode? Aí todo mundo entendeu? Beleza, assinou lá o documento que tiveram esse treinamento, que entenderam tudo. No dia que você chega e pega de piercing, e pega com relógio, você vai poder dar uma notificação ou até uma suspensão. Igual eu falei, vai depender da política do restaurante, né? Então, e também vai depender do exemplo. Tem muitos lugares também, gente, que você vai lá, faz um trabalho lindo e maravilhoso, mas o responsável legal pelo local, o dono, fica entrando na cozinha sem touca, ou a dona fica lá cheia de penduricalho na cozinha, mexendo nas panelas. É o exemplo. Então, primeira coisa, todo treinamento que você der, o dono tem que estar junto, porque ele também tem que aprender, porque ele também vai ter que cobrar, porque você não está lá o tempo todo, muitas vezes o dono está mais do que você. Então, ele tem que saber também o que você está cobrando para ele também cobrar. E para ele não fazer errado e não ser um exemplo errado para o funcionário dele. Ok? Perguntas? Nenhuma pergunta? Todo mundo está entendendo tudo? Ou não tem ninguém aí, só está fingindo que tá, gente? Hein? Tá todo mundo aí? Tá entendendo? Tá, no caso aqui, tá? Você está falando da nutricionista. A técnica em nutrição, ela pode estar assinando o POP? Pode. Pode Uma também. técnica pode assinar. Pode também. Se não tiver nutricionista, tiver Não só tiver a técnica responde também. Ah, tá. Pergunta, gente? Ô, professora, Sim. professora, Oi. uma empresa, tipo um restaurante, pode contratar uma técnica em nutrição para ser a chefe de cozinha? Depende. Ou tem que ser... Não, depende muito. Depende se está fornecendo alimentação para a empresa, essa empresa que contratou esse restaurante, o que ela exige, vai depender muito. Não tem como a gente afirmar. Geralmente, em essas empresas multinacionais, né? Tipo a Suzano da vida, igual lá na Suzano, vamos pegar o exemplo da Suzano. Lá em Tabatã, na fábrica da Suzano, acontece licitação para qual empresa vai ganhar para fazer a alimentação. Atualmente está a GR, é uma empresa nacional. Tem GR no Brasil inteiro. A GR é uma empresa especializada em alimentação, que tem aí mais de 1.000 nutricionistas contratadas para o ano. Aí começa assim, uma cozinha da GR, que só faz 100 comidas, 100 refeições por dia. Ela vai ter uma nutricionista só. Essa nutricionista vai ser tudo na cozinha. Essa nutricionista vai fazer cardápio, vai fazer o pedido, vai fazer todos os pops, vai fazer todos os treinamentos, vai ficar na cozinha brigando com o funcionário, batendo testa, sozinha. Aí é um restaurante que faz 1.000 refeições por dia. Aí só uma não dá conta, porque tem várias escalas de trabalho. Ah, é outra coisa, nutricionista faz também escala de trabalho, escala de férias, escala de folga. É muita demanda administrativa dentro de uma UAM. Aí quando é uma GR da vida, que faz muita refeição, aí geralmente tem 2, 3, 4 nutricionistas. Eu já trabalhei o meu primeiro emprego foi tipo uma GR, mas chamava Puras na época. Nós éramos 10 nutricionistas. Por quê? Tinha um restaurante central que pré-preparava todas as refeições e dentro da usina lá da minha cidade
Não sei se vocês conhecem Ipatinga, lá na usina Minas. Aí dentro da usina tem 6 restaurantes que não fabricam a comida, só tem o self-service e lá só é feito a salada e o suco. Aí o arroz, o feijão, a carne, o macarrão saía desse restaurante central. Então, esse restaurante central não parava, era 24 horas com nutricionista, com técnica de nutrição e com equipe. Porque tinha que sair nos carros as comidas transportadas para servir nos outros restaurantes dentro da usina, porque era muito grande. Dentro da usina, você só anda de carro, porque é tudo muito longe. Não tem como você andar a pé de um restaurante para o outro. É tudo muito, muito longe. É imenso. É uma cidade. Aí lá tinha mais de 10 nutricionistas. Aí tinha uma nutricionista-chefe, que era a gerente geral do restaurante geral. Aí em cada restaurante desses que recebiam comida pronta, tinha uma nutricionista que ficava lá responsável por quê? Porque lá manipulava a salada e fazia o suco e tinha que estar tudo ok. O salão tinha que estar impecável, os banheiros impecáveis, tudo bonitinho. E nessa cozinha central aí, que fazia 5, 6 mil refeições por dia, incluindo café da manhã, tinha umas 5 nutricionistas em todos os horários. Por quê? Porque era muita demanda. E tinha técnica de nutrição também, que ajudava bastante. Por quê? A técnica ganha menos que o nutricionista. E dentro de uma one, para ser sincero, se tem uma gerente que assina por tudo, pode muito bem contratar a técnica, porque a técnica vai estar sob a responsabilidade dessa gerente, que é a RT, que tem o CRN. Então, a técnica pode ficar na cozinha. Só que, como é a mão de obra barata demais, nós, né, principalmente o One, eles acabam contratando nutricionista mesmo, que vai ficar muito, muito pouco aí a diferença. Agora, pegando um restaurante dentro de Teixeira de Freitas, que não fornece comida para nenhuma empresa, ela só quer melhorar o serviço dela, ela pode muito bem contratar uma técnica, que a técnica vai saber muito bem tudo que a nutricionista sabe. E não vai ter uma exigência de RT, porque ela não fornece para nenhuma empresa. Agora, a partir do momento que esse restaurante fecha um contrato com alguma empresa, tipo uma GR, uma Suzano, uma Loca Service, a Plantar, qualquer uma aí que tiver, ela vai ter que ter a nutricionista RT. Ela pode até manter a técnica todo dia na cozinha, e a nutricionista indo uma vez na semana, por exemplo. Mas quem vai assinar a RT é a nutricionista, não a técnica. Quando a empresa contratante exige. Tirei a dúvida? Tirou. Tirou sim. Obrigada. Então, vamos lá. Ou seja, a técnica sozinha, ela não pode assumir a responsabilidade, que ela não é apta a isso. Né? Ela tem conhecimento de One, ela sabe calcular um cardápio, ela sabe per capita, ela tem agilidade ali para quando dá uma coisa errada, quando falta um funcionário, tudo isso a técnica é capaz de fazer. Mas CRN é só o nutricionista que vai ter. Então, para assinar documento, para fazer esse POP, para fazer esse manual, tudo tem que ser o RT, tem que ser nutricionista. É como se fosse, gente, por exemplo, numa obra, numa construção civil, não tem o mestre de obras, o pedreiro e o auxiliar, o ajudante? É a mesma coisa. O mestre de obras, no caso, é o nutricionista, né? E o pedreiro é o técnico de nutrição. E os auxiliares são os auxiliares da cozinha, o cozinheiro, os auxiliares. Vai ser sempre essa escala, em qualquer tipo de serviço vai ser assim, né? Vai ter o que vai fazer os cálculos, que vai ter o que vai responsabilizar por aquilo, que é o nutricionista no caso, e vai ter o abaixo dele. E aí, em muitos lugares, funciona muito bem ter um técnico. Quando esse técnico trabalha em conjunto, né, é parceiro do nutricionista. O nutricionista fica tranquilo ali, que sabe que o técnico está fazendo o trabalho direitinho. Ok? Ok. Então, vamos lá. Definição dos objetivos do procedimento operacional padronizado. O objetivo geral de um POP é a garantia da qualidade higiênico-sanitária do alimento. Os objetivos específicos têm a ver com as particularidades de cada atividade e com o processo descrito pelo POP. Como exemplo, vamos ver a importância da utilização do POP nos procedimentos de preparação dos alimentos e no uso de ingredientes. Vamos lá. Os POPs
referentes à preparação de alimentos devem contemplar as matérias-primas de cada preparação, sua qualidade higiênico-sanitária e os meios de garanti-la. Além disso, é preciso especificar quantos e quais são os funcionários envolvidos na execução desse procedimento. Por exemplo, vamos para a merenda escolar, uma cozinha de uma escola. Uma cozinha de uma escola que faz 500 refeições de manhã. 9h30 da manhã tem que estar pronta a merenda para 500 crianças. Aí, você sabe que você tem uma cozinheira e 2 auxiliares de cozinha para fazer uma macarronada de carne moída. Aí vai estar lá direitinho no POP falando que no dia da macarronada com carne moída, elas vão chegar para trabalhar às 7 horas da manhã, vão pegar a carne moída, que já devia estar descongelada durante a noite na geladeira, né? Aí chegou de manhã, está descongelada. Aí que vai preparar essa carne moída, preparar o molho, colocar água para ferver do macarrão, né? Enquanto isso, os auxiliares estão cortando os temperos, ralando uma cenoura, o cheiro verde, higienizando tudo direitinho. E aí, como tem que ser a higienização? 1 colher de sopa de clorito para 1 litro de água durante 15 minutos. Depois vai escorrer, vai passar na água corrente, vai colocar para secar, tudo direitinho. Tudo isso vai estar descrito no POP dessa cozinha da escola. Elas vão seguir, porque tem dia que a merendeira falta. Aí pega alguém da limpeza, serviços gerais, que está limpando banheiro, está limpando sala, e bota na cozinha para ajudar a descascar, picar, lavar os pratos depois. E uma das auxiliares que está na cozinha todo dia, já sabe como é que faz, toma conta do fogão. É assim que acontece. E é o que mais acontece. É cozinheira que faltou porque tinha médico, é cozinheira que faltou porque o filho está doente, é cozinheira que faltou porque choveu e não teve como trabalhar. Então, sempre a diretora já sabe, uma das serviços gerais que tem mais habilidade na cozinha, joga ela para a cozinha, e naquele dia não limpa a sala, e uma da cozinha que é mais experiente vai para o fogão. E para ajudá-la, no momento de dúvida, ela vai recorrer ao POP, né? Essa receita, qual é o passo a passo, para não desperdiçar, para não fazer uma quantidade maior e sobrar, ou para não fazer uma quantidade menor e faltar. Então, tudo isso, gente, é estudado, né? Todo ano, você vê o número de alunos, ver a quantidade que aquela comunidade, aquele bairro, aquela escola consome, porque tem escola que é um bairro muito pobre, que come 3 pratos de comida todas as crianças, e já tem bairro que é melhor, condição melhor, que as crianças levam merenda e não comem a merenda da escola. Então, a gente não faz um cálculo geral para o município inteiro. Cada escola tem uma particularidade. E aí, tudo isso a gente lança nesse documento que fica dentro da cozinha, para que aquela cozinheira, no momento ali de desespero, que ela não é responsável, ela não sabe fazer, ela vai ter como fazer. E vai sair igual, porque é um procedimento padrão, vai estar lá a quantidade de alho, a quantidade de cebola, a quantidade de sal, a quantidade de molho de tomate, quantos pacotes de macarrão, tudo direitinho, para não dar errado, independente se a cozinheira está ou não. Então, nos auxilia muito, e principalmente na qualidade higiênico-sanitária, para não contaminar ninguém, principalmente criança, né? E quando há o uso de ingredientes cuja recomendação de armazenamento é a necessidade de conservá-los em temperatura de refrigeração, é preciso especificar no POP que só podem ser expostos à temperatura ambiente o mínimo possível, somente o tempo necessário para o preparo. Por exemplo, você tem que bater na tecla com as cozinheiras que elas têm que ver o cardápio de amanhã, para hoje já deixar descongelando o frango, a carne dentro da geladeira, para quando chegar amanhã de manhã estar descongelado. Que amanhã de manhã ela não pode chegar e botar no sol para descongelar. Que muitas fazem isso, botam no sol, né? Ou então mudam o cardápio, porque não vai dar tempo de descongelar, aí faz uma merenda doce, porque aí vai fazer a que era hoje, depois da manhã, porque não deu tempo de descongelar, porque não olhou o cardápio. Então, tudo isso é treinamento. Se todo dia você está percebendo que um determinado local não está seguindo o cardápio, você tem que ir lá ver o que está acontecendo. Provavelmente já está esquecendo de tirar, porque ela não está olhando o cardápio. Aí você vai reclamar com ela, com a diretora dela, vai notificar ela, a diretora vai ficar no pé. Porque senão, todo dia quer fazer merenda doce, que é mais fácil, né? É só fazer um mingauzinho ali, é só fazer um achocolatado, né? Não suja pouca coisa, não tem que ficar descascando, não tem que ficar cortando. Então, a gente tem que ficar de olho. É um grande problema que a gente tem com merenda escolar. Porque dá trabalho fazer merenda salgada, né? E geralmente são 2, 3 panelas que vai sujar. Então, elas preferem fazer só a doce, que suja uma panela só.
Então, para você cobrar, você tem que ter dado esse treinamento e você tem que ter, ter tudo documentado para poder cobrar. Ok? Perguntas, gente? Perguntas? Professora, assim, no caso aí, nas escolas onde as crianças são muito carentes, será que tem ainda essa visão das cozinheiras, sendo que a alimentação escolar, às vezes, ela acaba sendo até a principal alimentação daquela criança ali naquele dia? Depende muito do município, né? Posso falar do meu, que eu tô lá há 13 anos, que é Mucuri. Tem umas regiões que tem que fazer comida com, vamos supor, tem uma escola lá, num bairro muito pobre, lá em Tabatã, que são 800 crianças. O meu cálculo de cardápio é para 1.600 crianças, porque todas repetem, todas comem 2 vezes. A gente sabe que provavelmente é a única refeição do dia. Então a gente já joga para cima lá. Sempre, sempre eu faço dobrado, porque as cozinheiras fazem dobrado. Lá tem 2 fogões imensos para dar conta. Já tem uma outra escola que é de ensino médio, que já são os adolescentes, que é uma escola que tem 1.200 alunos, é basicamente no centro. O pessoal, assim, condições mais baixas, mas adolescente. Tem vergonha de comer merenda, acaba levando um biscoito, uma pipoca, um negócio assim. Então, lá são 1.200. Eu faço cálculo para 600, para metade. Então, aí acaba que uma escola compensa a outra. Sempre tem uma escola que come mais e uma escola que come menos. Aí equilibra no fim das contas. Mas tem alguns municípios que são tão pobres que realmente o prefeito tem que investir muito dinheiro na merenda. Agora mesmo que a gente, com o corona, a gente teve que distribuir o que estava em estoque, né, para esses alunos. Aí teve esses bairros mesmo que a gente sabe que é bem carente, foi reforçado o que tinha de estoque nosso com a cesta básica da ação social. Porque a gente sabe que a realidade daquelas meninas ali são comer na escola. Então a gente já conhece, principalmente no município pequeno, igual Mucuri, né? Que todo mundo conhece todo mundo. Agora, no município grande, numa capital, aí já é mais complicado. Né? Você pega uma capital aí, é muito difícil. Tanto que em Vitória mesmo, a merenda escolar de Vitória, ela é terceirizada. Aí tem a nutricionista da prefeitura que coordena essa terceirização, que é uma empresa especializada em alimentação escolar, que tem mais de 20 nutricionistas. Entendi. Então, em capital, é inviável ser esse modelo que a gente tem no interior. Geralmente, eles terceirizam, que é menos trabalho e fica mais barato em questão de mão de obra. Terceiriza tudo, a nutricionista, a cozinheira, serviços gerais de limpeza, tudo é terceirizado em capital, em cidade muito grande. Porque a prefeitura não dá conta de manter. Porque geralmente a prefeitura é concurso, a pessoa falta, né? Deixa na mão porque sabe que não vai ser demitido e tal. Então, principalmente, igual merenda escolar, se faltou, não tem merenda no dia, né? Então, eles preferem terceirizar principalmente pela questão de mão de obra. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, vamos lá. Elaboração dos formulários de procedimentos e modelos de POP. Em uma UAM, a elaboração dos formulários POP fica a cargo do responsável técnico, que deve realizar um mapeamento de todas as atividades realizadas nessa cozinha. É necessário consultar a RDC 275 de 2002 e a legislação municipal ou estadual correspondente, a fim de verificar quais são os itens obrigatórios que servirão de ponto de partida. Por exemplo, São Paulo tem várias resoluções próprias de São Paulo. Bahia, a gente praticamente não tem. Então, aqui a gente acaba usando mesmo a 216, que é geral, e algumas coisas da 275. Agora, alguns estados, né, que têm maior quantidade de resoluções, a gente acaba seguindo a estadual, que acaba sendo completa. Aí, dependendo do estado que você for trabalhar, né, se não for Bahia, você tem que sempre estar procurando também a legislação municipal, tem algumas que tem do município e a do estado. Ok?
É importante destacar que, em alguns casos, se faz necessário a elaboração de POP específico, por exemplo, procedimento de controle de potabilidade de água. Quando não é uma água da empresa da cidade, quando é poço, por exemplo, você vai ter que ter um POP de controle da qualidade desta água, com análise dessa água mensal. Tanto da água que sai direto do poço artesiano até a da caixa d'água e a que sai na torneira. Você vai fazer 3 análises. Porque às vezes sua água está boa lá debaixo da terra, mas o problema está na caixa d'água, ou o problema está no encanamento. Então, você vai descobrir. Então, você tem que ter tudo isso documentado. É um POP Aí você vai específico. fazer a análise da água do poço. Aí tira, coleta uma direto do poço, né, da torneirinha do poço, uma da caixa d'água e uma da torneira da cozinha, por exemplo. Tira 3 análises, 3 amostras. Todo mês. Tá. Quando é um E restaurante nesse caso aí, como você falou, essas análises eu posso estar fazendo Vigilância sem pagar. sanitária. Vigilância sanitária da cidade faz. Tem um programa que chama Vigiágua aqui na Bahia, que é a vigilância sanitária, todo mês coleta mais de 20 amostras e manda para análise no LACEN. Então, é só você solicitar, e geralmente a vigilância já sabe quais são os restaurantes que utilizam, sempre precisam, e eles já vão lá todo mês e recolhem. Aí vai variar, por exemplo, se é uma empresa, uma cozinha que utiliza água da Embasa, ela já não vai precisar de ter esse controle tão rigoroso. Se é uma empresa que utiliza só água mineral, ela vai fazer de vez em quando essa água mineral. Então, vai variar, por isso que não tem um modelo fixo, né? Cada situação, você vai seguir um protocolo. Né? Não tem como você dar uma receita pronta, não é um bolo. Procedimento de controle de vetores e pragas. É de 3 em 3 meses, mas igual eu citei no início. 3 em 3 meses. Porém, você pode estar ali com a infestação do seu lado, de uma obra, de um entulho, que você vai ter que fazer mensal. Né? Que está fora do seu controle. Ou então é uma greve dos pode acontecer vários problemas que você vai ter que fazer de mensal, de 15 dias, de alguma outra forma. Então, por isso que é específico. E o procedimento de lavagem e antisepsia das mãos. Por quê? Tem equipes que já são antigas, que já sabem, que você não precisa se preocupar. Agora, tem umas equipes que o pessoal é pirracento mesmo, é pirracento a palavra que a gente usa, que faz para pirraçar a gente. Sabe que tem que lavar, sabe que tem que fazer antisepsia corretamente e não faz. Então, você tem que ficar no pé. Aí você vai utilizar a técnica que você achar adequada, né? Você vai apitar a cada 10 minutos para mandar lavar a mão, você vai dar uns gritos na cozinha, você vai falar que você vai descontar a hora de trabalho, você tem que dar um jeito. Mas você tem que atingir esses seus funcionários e fazê-los a lavagem antisepsia das mãos corretamente. Aí vai ser um POP diferenciado também que você vai precisar de criar, a depender dos seus funcionários. Também não tem como você falar, vai ser sempre o POP assim, assado, não. Vai depender da sua realidade. Por exemplo, mas na cozinha... o certo seria de 10 em 10 minutos, tá parando para lavar as mãos? Depende. Do que eu estou falando, tá. depende. Porque igual na cozinha do regional mesmo, não tem uma pia para higienizar a mão. A cozinha do regional só tem a pia de lavar a panela e de fazer a comida. Então, você não tem uma pia separada para fazer essa lavagem e antisepsia das mãos. Aí você vai ficar atrapalhando quem está lá descascando, lavando a comida, vai atrasar, vai ficar lavando a mão. Então, vai depender muito da sua realidade, entendeu? Por isso que não tem uma fórmula pronta. Entendi. Reflita. Os procedimentos descritos no formulário POP precisam ser originais, ou seja, não é de bom tom copiar de outras fontes, seja outro local ou de livro. Cada lugar tem a sua particularidade, com modelo de equipamentos, planta e características de trabalho. Tudo isso deve ser levado em consideração ao produzir um POP, foi o que eu acabei de falar. Na planta da cozinha do regional, não tem uma pia para isso. Então, você vai ter Aí eu não posso colocar que teria que lavar a mão de 10 em 10 minutos. Não vai ter, não tem lógica, ninguém vai conseguir cumprir. Então, por isso que depende da realidade do local. Então, não tem como você pegar um pronto do livro, da internet e colocar lá, não vai funcionar.
Você tem que entender a planta, o layout que a gente fala da cozinha, como é que é o cruzamento, o fluxo, para depois você determinar como serão seus POPs. Até mesmo fluxo de lixo, tudo isso você tem que estudar como está ali na sua planta. Perguntas, gente? Tá de boa por enquanto. Parece que só tem falsa assistindo a aula. Olha eu aqui também, professora. Tô conversando. Eu também. Luana. Pois é, Tá todo bem mundo aqui. caladinho. Então, vamos lá. Não existe um formulário padrão de POP. Cada empresa pode elaborar o seu de acordo com as condições avaliadas pelo responsável técnico. De um modo geral, o formulário está no formato de quadro. Está no formato de quadro, conforme a figura a seguir, né? Com as especificações sobre o que deve ser feito nas linhas ou colunas. O cabeçalho do POP, com o nome, o número do procedimento e a data de confecção desse POP, né? A partir de amanhã, dia 28 de abril, eu criei um POP para minha cozinha de higienização de mãos por causa do coronavírus. Aí eu vou colocar lá a data, 28/4, e a descrição. POP de higienização, sanitização, antisepsia das mãos. Pisar, porque provavelmente você não vai ter contato com a torneira. Pisar ou encostar, o que for a forma de abrir a torneira da sua cozinha. Aí você vai explicar lá, pisar para que caia água, né? Deixar molhar a mão, pegar um pouco de sabonete, higienizar a mão daquela forma que vai ter lá a fotinha do passo a passo de como higienizar a mão, enxaguar bem, passar o álcool em gel, né? Utilizar o papel toalha não reciclado, para depois você voltar para a sua atividade normal. Isso toda vez que você for ao banheiro, pegar em dinheiro, ter que atender o telefone, tirar o lixo, ir no estoque pegar uma caixa de alguma coisa que pode estar contaminado. Aí vai estar tudo descrito nesse POP, com data, qual é o número desse procedimento e toda a descrição. Né? O objetivo dessa operação, por que está tendo que lavar a mão toda hora, por causa do coronavírus, procedimento a ser executado, como que vai ser essa lavagem, descrição do procedimento, que deve responder as perguntas: quem deve fazer, quando deve fazer, como deve fazer, quem tem que fazer. Resultados esperados do procedimento para que não contamine, né, com corona. Ações corretivas e verificação. Quem verifica, né? Quem que vai cobrar, quem que é o responsável. Porque você sempre vai delegar alguém para ser responsável por aquele POP. Não existe um formulário padrão. Ó, repetir, né? Registro das informações e das ações corretivas. O colaborador que executa a função vai preencher as informações pertinentes à execução da tarefa. O responsável técnico deve conferir se tudo foi feito conforme o planejado ou se é preciso atuar com medidas corretivas. Por exemplo, você orientou lá como deve ser feita a higienização das mãos e quando e por quem. Aí você está percebendo que não está sendo feito na frequência que deveria ser, ou que está fingindo que está lavando na mão e não está lavando direito. Aí você vai ver qual é a medida corretiva que tem que ser feita e executar. Quando qualquer inadequação é identificada, cabe ao responsável técnico, né, o nutricionista, identificar o motivo dessa falha e fazer a correção. Para ficar claro, vamos citar 2 exemplos de ocorrência e suas respectivas ações corretivas. Ocorrência: falha de equipamento, né? O equipamento não está funcionando. Qual que é a ação corretiva? Contato com assistência técnica para reparar aquele equipamento que está falhando, que não está funcionando. Está atrasando o meu serviço na cozinha. Outro exemplo: execução incorreta ou incompleta pelo manipulador. Ou ele está, por exemplo, o açougueiro não está cortando da forma correta o frango, ou não está tirando a pele do frango, ou está cortando muito grande os pedaços de carne. E ele já teve treinamento.
Aí você vai voltar lá, vai perguntar por que ele está fazendo errado, vai orientar, e se precisar, se ele continuar, você vai ter que dar outro treinamento igualzinho para ele, mandar ele assinar de novo e deixar o papel pregado lá na açougue, para toda vez ele olhar, se ele tiver dúvida da gramatura, que frango é 150 gramas, que bife é 120 gramas, para ele saber lá direitinho como que ele tem que porcionar, por exemplo. Então, para tudo, gente, tem um POP. É para açougueiro, é para saladeira, é para cozinheira, é para o pessoal da limpeza, é para o pessoal que lava as panelas, é para o pessoal do lixo, é para a dedetização, é da caixa d'água, é da água, é do salão. Tudo vai ter um POP. Porque essa é a nossa garantia de que todo mundo entendeu o que tem que ser feito e se não está fazendo direito, por quê? Para a gente poder ter essa ação corretiva aqui. Ok? Perguntas? Não. Tranquila essa parte. Então, vamos lá. Então, vocês estão craque e vão fazer o exercício agora, então. Que é para semana que vem. Professora, já tem atividade? Já. É para semana que vem, mas já que vocês estão tão calados, sem dúvida nenhuma, a aula rendeu. A aula era para ir até 9 horas. Agora vocês vão fazer, então, depois do intervalo. Vocês vão formar 11 grupos, com mais ou menos 4, 5 alunos por grupo, né? Tem uma média de... Acho que 4 por grupo dá, né? Que dá 44 alunos. E aí, cada grupo vai ter que elaborar o POP. Esses 44 alunos andam participando das aulas? Não, aqui no momento tem 25 pessoas. Pois é. Né? Aí, vocês vão formar os grupos e aí cada um vai ficar com um POP. POP número 1, lavagem correta das mãos. POP número 2, saúde dos manipuladores. POP número 3, higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. POP número 4, higienização de frutas, legumes e verduras. POP número 5, coleta de amostras de alimentos. POP 6, manejo de resíduos. POP 7, controle integrado de pragas e vetores. POP 8, recebimento de matéria-prima, ingredientes e embalagens. POP 9, controle de estoque. POP 10, controle de temperaturas de alimentos. POP 11, manutenção preventiva, calibração e verificação da temperatura dos equipamentos. Aí vocês vão dividir, aí para não dar bagunça, não dar confusão, vocês vão colocar lá no grupo do WhatsApp. Grupo fulano é o grupo tal. Outro grupo. E aí, se vocês não quiserem dividir, eu escolho. Aí fica a critério de vocês, o que vocês acham melhor. Eu escolher, fulano vai ficar com tal grupo, ou vocês mesmos conseguem dividir aí? Hã? Vocês mesmos se dividem? Hã? A gente escolhe. Então tá bom. Então vocês escolhem aí e vai montando. Oi. Um exemplo aqui, POP 1. Aí eu posso fazer um grupo, é assim? Não 4 pessoas. 4 pessoas vão fazer o POP 1. Aí você vai montar o seu quadradinho do seu POP, colocar lá, POP de lavagem correta das mãos. Como que é? E você vai procurar o modelinho, igual do livro de vocês, tem um modelo. Aí vocês vão olhar o modelo do livro de vocês, pode procurar na internet e montar, para vocês apresentarem. Vocês vão mandar para o meu... Ó? A próxima aula. Mas igual eu falei, como a gente está encerrando a aula agora, vocês podem fazer agora, até 9h30. Se vocês conseguirem fazer hoje, melhor ainda, que aí vocês não ficam com atividade durante a semana. É rapidinho, gente. Rapidinho vocês fazem. Não tem segredo, não. Tá bom? Tá bom. Então, dividam e me mandem no grupo do WhatsApp. Aí, pra gente pesquisar tudo direitinho, aí cada um explicar a sua parte e vai ser tudo aqui hoje para apresentar ainda? Não, para apresentar hoje não vai dar tempo, né? Vai apresentar dia 4. Mas vocês vão começar a fazer agora. Então tá. Aproveitar o horário da aula para fazer. Aí eu vou ficar aqui ligada, para qualquer dúvida vocês podem vir me perguntando. Vou deixar online aqui. Tá. Tá?
Dividam aí os grupos. E vão me falando. Grupo 1 quem é, grupo 2 quem é. Que aí eu já vou colocando o nome aqui na frente. Quem vai ficar com o grupo 1? Já tá lá no grupo quem é o grupo 1. Ah, já mandou lá? Já tem um monte de grupo aqui, ó. Aí grupo 1, 2, 3. Não, tem gente demais, não. 1, 2, anota certo. 1, 2, 3. Pode ir se dividindo, pode começar a fazer perguntas. Pode me perguntar por aqui que eu vou deixar aqui online, deixar aqui ligado, tá bom? Vou só encerrar a gravação aqui agora. Mas eu vou ficar